Desde que me lembro, passei grande parte das minhas férias na fazenda do meu avô. Era um lugar vasto, tranquilo, cercado por campos de trigo que pareciam se estender até onde os olhos podiam ver. A casa principal era antiga, cheia de histórias, com paredes de madeira que rangiam a cada passo. O celeiro, sempre cheio de ferramentas e lembranças das colheitas passadas, ficava a uma curta distância da casa. Meu avô, um homem robusto e de poucas palavras, sempre me ensinou a valorizar o trabalho duro. Assim, eu passava os dias ajudando os funcionários nos campos, cuidando do trigo, e aprendendo sobre a vida na fazenda. Mas, ultimamente, uma sensação incômoda começou a me perseguir. Sempre que estava sozinha no campo ou mesmo dentro da casa, sentia que estava sendo observada. Era como se olhos invisíveis estivessem sempre me seguindo, mas, quando olhava ao redor, nunca via ninguém. Os primeiros sinais foram sutis. Um rangido inesperado no assoalho, uma sombra que parecia se mover pelo canto do olho, ou um sussurro distante que eu não conseguia entender. Eu me convenci de que eram apenas frutos da minha imaginação, efeitos do isolamento e da rotina cansativa. No entanto, a sensação de estar sendo observada não desaparecia. Pelo contrário, parecia se intensificar a cada dia. Os funcionários da fazenda também mencionaram algumas coisas estranhas. Nada muito concreto, apenas comentários sobre ferramentas que desapareciam e reapareciam em lugares diferentes, ou sobre ouvir passos no celeiro quando não havia ninguém lá. Eles riam, dizendo que a fazenda tinha seus próprios fantasmas, mas havia algo em seus olhos que sugeria que talvez não estivessem brincando. Em uma noite particularmente silenciosa, acordei sobressaltada com um barulho vindo do campo de trigo. Era um som sutil, como o farfalhar de folhas, mas carregado de algo mais sinistro. Olhei pela janela do meu quarto e vi a lua iluminando o campo em um brilho pálido. Decidi investigar, talvez buscando uma explicação racional que pudesse acalmar minha mente inquieta. Vesti um casaco, peguei uma lanterna e saí pela porta dos fundos, dirigindo-me ao campo de trigo. A cada passo que dava, a sensação de estar sendo observada ficava mais intensa, como se alguma força invisível estivesse esperando por mim entre os pés de trigo balançando suavemente ao vento. O que encontrei naquela noite mudou para sempre a minha vida e a vida daqueles que eu amava. O caminho pelo campo de trigo parecia interminável naquela noite. A lua cheia iluminava tudo com um brilho fantasmagórico, e o farfalhar das folhas ao vento tornava cada passo mais tenso. Com a lanterna em mãos, eu caminhava devagar, tentando não fazer barulho, mas cada movimento parecia amplificado no silêncio da noite. Foi então que percebi os primeiros sinais de que algo realmente estava errado. Uma espiga de trigo arrancada aqui, um pedaço de tecido preso a uma haste ali. Sinais de que alguém ou algo havia passado por ali recentemente. Continuei seguindo o caminho até chegar a uma clareira no meio do campo, onde a sensação de ser observada se intensificou a ponto de ser quase insuportável. Foi quando vi pela primeira vez uma figura sombria, indistinta, parada ao longe, entre os pés de trigo. Meu coração disparou, e por um momento pensei em correr de volta para casa. Mas algo me fez ficar. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse a necessidade de entender o que estava acontecendo. Gritei, perguntando quem estava ali, mas a figura não se moveu nem respondeu. E então, como se fosse feita de névoa, desapareceu diante dos meus olhos. Voltei para casa trêmula, sem conseguir dormir o resto da noite. No dia seguinte, decidi contar aos funcionários o que havia visto. A maioria riu, dizendo que devia ter sido um truque da luz ou minha imaginação pregando peças. Mas alguns pareciam mais sérios, trocando olhares desconfiados. Um deles, um homem mais velho chamado José, disse que também havia visto coisas estranhas no campo, mas nunca quis falar sobre isso para não assustar ninguém. Os dias seguintes trouxeram mais episódios estranhos. Objetos mudavam de lugar sem explicação. Encontrei ferramentas espalhadas pelo celeiro, embora eu tivesse certeza de que estavam guardadas na noite anterior. Ouvi passos no andar de cima da casa quando sabia que estava sozinha. Comecei a trancar a porta do meu quarto à noite, mas isso não me dava conforto, apenas uma falsa sensação de segurança. Uma tarde, enquanto trabalhava no campo, senti uma presença atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas novamente, não havia ninguém.
só o campo vazio e o silêncio perturbador. Comecei a duvidar de minha sanidade, mas as evidências eram claras demais para serem ignoradas. Os funcionários também começaram a mencionar acontecimentos estranhos com mais frequência. José falou sobre ver sombras movendo-se no celeiro à noite. Maria, a cozinheira, disse que ouviu risadas infantis no sótão, embora não houvesse crianças na fazenda. A atmosfera começou a ficar pesada, como se uma nuvem negra pairasse sobre nós, tornando a vida na fazenda cada vez mais insuportável. Decidi que precisava fazer algo a respeito. Não podia continuar vivendo com medo, não podia deixar que essa presença invisível dominasse minha vida. Precisava descobrir a verdade sobre o que estava acontecendo na fazenda, mesmo que isso significasse enfrentar meus maiores medos. A partir daquela noite, o medo se tornou uma presença constante na minha vida. Cada sombra, cada ruído, parecia carregar uma ameaça invisível. Estava determinada a entender o que estava acontecendo, mas a cada passo que dava em direção à verdade, mais aterrorizante a realidade se tornava. Uma noite, acordei com um sobressalto. O relógio marcava 3 da manhã, a hora mais silenciosa e sinistra da madrugada. Ouvi um sussurro, baixo e indistinguível, vindo do corredor. Saí da cama, minhas mãos tremendo ao segurar a lanterna, e abri a porta do quarto devagar. O corredor estava deserto, mas os sussurros continuavam, parecendo emanar de todas as direções. Segui o som até o andar de baixo. Quando cheguei à sala de estar, vi algo que me fez congelar no lugar. Uma figura etérea, translúcida, estava de pé no meio da sala. Era uma mulher, vestida com um vestido antigo, seu rosto uma máscara de tristeza e dor. Nossos olhos se encontraram, e por um momento, senti como se todo o ar tivesse sido sugado do ambiente. Ela estendeu a mão para mim, seus lábios se movendo em um lamento silencioso, e então desapareceu tão rapidamente quanto havia aparecido. Corri de volta para meu quarto, meu coração batendo descontroladamente. Fiquei acordada o resto da noite, incapaz de esquecer a visão daquela mulher. No dia seguinte, contei aos funcionários o que havia visto. Alguns continuaram a rir, chamando-me de sonhadora, mas José e Maria pareciam perturbados. José me contou sobre uma lenda antiga da fazenda, sobre uma mulher que havia morrido tragicamente ali muitos anos atrás. A história se tornou um sussurro de advertência entre os mais velhos, mas nunca fora levada a sério. As aparições não pararam por aí. Comecei a ver a mulher em vários lugares, no celeiro, perto do campo de trigo, até mesmo refletida nos espelhos da casa. Cada vez que ela aparecia, sua expressão era de crescente desespero, como se tentasse me avisar de algo terrível. Além disso, a fazenda inteira parecia estar mergulhando cada vez mais em atividades paranormais. Luzes piscavam sem razão aparente, portas batiam sozinhas, e objetos se moviam quando ninguém estava por perto. Uma noite, enquanto estava na cozinha, vi uma figura de criança correndo pelo corredor. Corri atrás dela, mas quando cheguei ao fim do corredor, não havia ninguém lá. Apenas um eco distante de risadas infantis. O ápice desses eventos aconteceu uma noite no celeiro. Estava verificando as ferramentas quando ouvi passos pesados acima de mim. Subi para o sótão do celeiro, um lugar que sempre evitava por sua atmosfera opressiva. Quando cheguei lá, vi não apenas a mulher, mas várias outras figuras, todas olhando diretamente para mim com olhos vazios e acusadores. Foi então que senti uma pressão esmagadora no peito, como se algo invisível estivesse tentando me sufocar. Lutei para respirar, minhas mãos tentando em vão afastar a força invisível. Os fantasmas continuavam a me encarar, implacáveis. Comecei a descer as escadas tropeçando, tentando escapar daquilo que me perseguia. Quando finalmente saí do celeiro, a sensação desapareceu tão abruptamente quanto havia começado. Voltei para a casa, trancando todas as portas e janelas. Não sabia mais o que fazer. Estava claro que a fazenda estava assombrada, mas por quê? E por que agora? Precisava descobrir a história completa daquela mulher e o que aprendi a este lugar. A partir daquele momento, meu objetivo se tornou claro: desvendar os segredos sombrios da fazenda antes que fosse tarde demais. A partir daquela noite, a atmosfera na fazenda ficou insuportavelmente pesada.
Era como se uma sombra pairasse sobre nós, sugando toda a esperança e alegria. Os fenômenos paranormais que eu estava enfrentando começaram a afetar todos ao meu redor. José e Maria também estavam visivelmente abalados. José começou a evitar o celeiro, e Maria, normalmente tão robusta e animada, parecia constantemente nervosa e cansada. Outros funcionários começaram a pedir demissão, alegando que não podiam mais lidar com as coisas estranhas que estavam acontecendo. A fazenda estava se esvaziando rapidamente, e o trabalho no campo de trigo ficou quase impossível de ser mantido. Uma noite, após mais um dia exaustivo tentando manter a normalidade, decidi que era hora de buscar ajuda externa. Convenci José a chamar um padre local para abençoar a casa. Quando o padre chegou, ele parecia cético, mas disposto a ajudar. Começou a andar pela casa, rezando e aspergindo água benta. Mas, ao chegar ao celeiro, ele parou abruptamente. Seus olhos se arregalaram e ele começou a tremer. Algo terrivelmente errado aconteceu aqui, murmurou ele, antes de deixar a fazenda apressadamente, recusando-se a voltar. Com o fracasso da bênção, decidi buscar ajuda de um médium que Maria conhecia. Quando o médium chegou, ele imediatamente sentiu a presença de algo maligno. Há uma energia muito antiga e muito furiosa aqui, disse ele, seus olhos percorrendo cada canto da casa. O médium realizou um ritual, tentando se comunicar com as entidades presentes. Durante o ritual, a temperatura na sala caiu drasticamente. De repente, todos os objetos ao redor começaram a tremer, e ouvi o som de vidro quebrando. Uma força invisível nos jogou ao chão, e o médium começou a gritar, como se algo estivesse tentando arrancar-lhe a alma. Quando o ritual terminou, o médium estava pálido e suado, mas vivo. Ele disse que havia muitas almas presas na fazenda, mas uma em particular, a mulher que eu tinha visto, era a mais poderosa. Sua dor e raiva eram tão intensas que estavam corrompendo todas as outras presenças. Ela quer algo de você, disse ele, olhando diretamente nos meus olhos. Você precisa descobrir o que é, ou isso nunca vai parar. Após o fracasso do ritual, os eventos paranormais escalaram ainda mais. Uma noite, acordei com o som de batidas na janela do meu quarto. Quando olhei, vi a mulher fantasmagórica, seu rosto distorcido em uma expressão de agonia, batendo desesperadamente no vidro. Gritei e corri para o corredor, onde encontrei José segurando um crucifixo, o medo estampado em seu rosto. Decidimos passar as noites juntos, na sala de estar, tentando encontrar algum conforto na companhia um do outro. Mas mesmo juntos, os fenômenos não pararam. Ouvimos risadas infantis ecoando pelos corredores, e sombras dançavam nas paredes, como se zombassem de nós. Um dia, enquanto estava sozinha na biblioteca, senti uma presença ao meu lado. Quando me virei, a mulher estava lá, mas desta vez não parecia ameaçadora. Em vez disso, seus olhos estavam cheios de tristeza. Ela estendeu a mão para uma estante de livros. Segui seu gesto e encontrei um velho diário escondido atrás de uma pilha de livros empoeirados. Abri o diário e comecei a ler. Era o diário da mulher, datado de mais de 100 anos atrás. Ela era a antiga dona da fazenda, e sua história era trágica. Foi acusada injustamente de bruxaria pelos moradores locais e morta de forma brutal, enterrada sem cerimônia no campo de trigo que ela tanto amava. Seu espírito não descansava por causa da injustiça que sofreu, e agora, estava presa entre o mundo dos vivos e dos mortos, sua dor ecoando através do tempo. A verdade finalmente veio à tona, mas isso apenas intensificou meu medo. Agora que sabia o que a estava aprendendo aqui, precisava encontrar uma maneira de libertá-la. Mas como? E o que isso significaria para a fazenda e todos que ainda moravam lá? A fazenda estava à beira do colapso, e minha sanidade não estava muito atrás. Precisava agir rápido, antes que a entidade furiosa destruísse tudo o que restava. A descoberta do diário da mulher trouxe uma nova perspectiva para o terror que estávamos enfrentando. Sabia que precisava fazer algo para libertar seu espírito e restaurar a paz na fazenda. A injustiça que ela sofreu precisava ser corrigida, e eu era a única que podia fazer isso. Decidi reunir todos os que ainda estavam na fazenda para contar o que havia descoberto.
José, Maria e os poucos funcionários que restavam ouviram com atenção, seus rostos mostrando uma mistura de medo e esperança. Propus que realizássemos um ritual de libertação no campo de trigo, onde ela havia sido injustamente enterrada. Precisávamos fazer isso ao pôr do sol, o momento em que o véu entre os mundos é mais fino. No dia do ritual, todos estávamos nervosos, mas determinados. Montamos um pequeno altar no campo de trigo, próximo ao lugar onde acreditávamos que seu corpo estava enterrado. Acendi velas e coloquei flores ao redor, seguindo as instruções do diário sobre como realizar um ritual de purificação e libertação. Quando o sol começou a se pôr, começamos a recitar as palavras do ritual, pedindo perdão em nome dos que a injustiçaram e pedindo que seu espírito encontrasse paz. Enquanto recitávamos, o vento começou a soprar com mais força, e o ar ao nosso redor parecia vibrar com uma energia intensa. A temperatura caiu, e sombras começaram a se mover no campo, mas continuamos firmes. De repente, uma figura começou a se formar diante de nós. Era ela, a mulher, mais clara e definida do que nunca. Seus olhos, antes cheios de dor e raiva, agora mostravam uma centelha de esperança. Ela estendeu a mão, e eu dei um passo à frente, segurando sua mão etérea. Senti um frio intenso, mas também uma sensação de alívio e gratidão. Você me libertou, ela sussurrou, sua voz como o vento. Obrigada. Com essas palavras, a figura começou a desaparecer, se dissipando no ar como névoa ao amanhecer. O vento parou, e uma paz estranha, mas bem-vinda, desceu sobre o campo. Todos nós ficamos lá, em silêncio, sentindo que algo profundo havia mudado. Nos dias que se seguiram, a fazenda começou a se recuperar. Os fenômenos paranormais cessaram completamente, e a sensação de opressão foi substituída por uma leveza que não sentíamos há muito tempo. Os funcionários que haviam partido começaram a retornar, e a vida na fazenda lentamente voltou ao normal. Eu sabia que nunca esqueceria o que havia acontecido. As visões, os sussurros, as aparições, e tudo ficaria gravado em minha memória para sempre. Mas também sabia que havia feito a coisa certa, não só para mim, mas para a mulher que agora, finalmente, podia descansar em paz. Com o passar do tempo, a fazenda prosperou. O campo de trigo floresceu como nunca antes, e a casa, que antes parecia sombria e cheia de segredos, agora era um lar acolhedor. Às vezes, ainda sentia uma presença gentil, uma brisa suave ou um murmúrio distante, mas não havia mais medo. Apenas um lembrete de que as almas injustiçadas, uma vez libertas, podiam se tornar guardiãs daqueles que ajudaram a redimi-las. Meu avô, ao ouvir o que aconteceu, ficou impressionado e profundamente grato. Ele sabia que a fazenda sempre teve seus mistérios, mas nunca imaginou que seriam tão profundos e dolorosos. A partir daquele momento, nos certificamos de honrar a memória da mulher, mantendo uma pequena marcação no campo de trigo onde realizamos o ritual, um símbolo de respeito e reconhecimento. Assim, a fazenda do meu avô tornou-se não apenas um lugar de trabalho árduo e dedicação, mas também de história, redenção e paz. E eu, por mais assustada e assombrada que tenha sido, encontrei forças em mim que nunca soube que tinha, emergindo do pesadelo mais forte e mais sábia.